alunos do nono ano do ensino fundamental da Escola Futura. Nós vamos iniciar mais uma aula e vamos iniciar também um novo tema. Estávamos estudando as crises mundiais, as guerras mundiais, a crise de 1929, e agora nós vamos para o Brasil. Voltamos ao Brasil para que possamos entender o Brasil que vai de Getúlio Vargas até João Goulart. Então, assim, é um período com bastante fato histórico, como vai ser todo o século XX no Brasil e no mundo, e que nós precisamos entender os contextos onde se dão os fatos. E eu começo com uma pintura aqui do Cândido Portinari, chamado Retirantes, que é uma pintura de 1944, onde nós vemos então pessoas que ele retrata pessoas que estão saindo do Nordeste, tentando fugir da seca para salvar suas próprias vidas, mas como o quadro muito bem representa, aí nós vemos então alguém que perdeu uma criança, uma família que perdeu uma criança, e o choro é muito forte nessas imagens, não só o choro, mas a forma como o Portinari compõe as pessoas que são retratadas nessa imagem. Parece que são secas, são vidas secas. Tem um livro do Graciliano Ramos que fala sobre essas vidas que fogem da seca, chamadas vidas secas. Então, assim, é um início, porque o que a gente tem nesse momento? Nós temos um Brasil, como ainda é hoje, bastante disparidades regionais. Então nós temos um Nordeste muito pobre, um Sul que vai iniciar, um Sul e Sudeste que vai iniciar a industrialização, mas ainda um país com uma quantidade muito grande de miseráveis. O que vai acontecer, O Brasil, então nós vimos a Primeira República, depois da queda do Império. Essa Primeira República vai até 1930, quando inicia o primeiro governo Getúlio Vargas. Como que o Getúlio Vargas vai subir ao poder e conseguir uma grande popularidade? Bom, o Getúlio Vargas ele vai sair naquela política do café com leite como um candidato que foi inesperado, porque lembra que a gente falou dos candidatos que eram trocados entre Minas Gerais e São Paulo? Getúlio Vargas ele surge então como um homem do Sul, um homem que vem lá do Rio Grande do Sul. E o Getúlio Vargas ele forma uma aliança liberal para tentar conseguir ganhar a presidência, mas Getúlio vai perder as eleições. Getúlio não vai conseguir ganhar as eleições. Só que o grande problema é que Júlio Prestes vai ganhar as eleições, mas o vice de Getúlio, que era o João Pessoa, que era lá da Paraíba, vai ser assassinado. E isso vai dar motivo para que se crie um ânimo exacerbado no país. E antes mesmo da posse de João Pessoa, Washington Luiz ele renuncia, e um grupo de militares que apoiavam Getúlio dá um golpe e se inicia a chamada Revolução de 30.
Bom, quem é esse grupo de militares? Esse grupo de militares tem a ver com querentismo, né? Um movimento lá da década de 20, que eram, né, militares descontentes com a República Velha. Então eles queriam que houvesse um novo tipo de república, que não tivesse mais aquela política dos governadores, que sempre ganhavam indicado pelo presidente, que não tivesse mais essa política do café com leite, que não tivesse mais o voto do cabresto, que não tivesse mais as oligarquias regionais como mandantes do poder e tudo mais. Né? Os tenentistas até que tinham, né, uma proposta interessante, mas eles vão se espalhar dentro do exército e depois vão apoiar o Getúlio. Então chega o poder em 1930, Getúlio diz então que é um poder provisório e que vai organizar eleições, mas essas eleições não vêm nunca. E isso leva os paulistas a ficarem revoltados com a situação, porque os paulistas queriam que o Getúlio chamasse as eleições para que houvesse de novo eleições para presidente. Getúlio não chama, o que os paulistas vão fazer? Vão fazer uma revolta, que vai ser chamada também de Revolução Constitucionalista, que é uma ação, né, que os paulistas tentaram então depor o Getúlio Vargas, mas vão perder. Vocês veem uma charge, né, tirando um sarro do Getúlio Vargas, que ele deixa dormir na cabeça dele a Constituinte. Por quê? Porque Constituinte, gente, era importante para mudar aquele cenário político da República Velha, para mudar a política no Brasil. E o Getúlio ele assumiu a presidência para, né, o governo, aliás, provisório, para poder chamar uma nova Constituinte, mas não chamou coisíssima nenhuma. Isso vai levar à Revolução Constitucionalista. Os paulistas vão perder, porém Getúlio então chama um trabalho constitucional, né, uma Assembleia Constituinte para 1933. Em julho de 1934 vai ser, né, promulgada essa nova Constituição, que ela não vai ter uma duração muito, né, muito extensa não, porque logo, acho que já em 1937, essa Constituição já vai ser revogada, mas nós vamos chegar lá. Mas coisas que essa nova Constituição vai prever. Então, assim, voto secreto, extensivo à mulher que exercia função pública, ensino primário integral gratuito, né, proibir a diferença salarial entre homens e mulheres que exercessem a mesma função. Então tem alguns direitos aí que o Getúlio ele vai surfar, desculpa o termo aí se vocês não gostarem, na onda dos direitos trabalhistas. Nós tivemos lá a Revolução Soviética e o mundo estava fervendo. O que o Getúlio pensou? Eu vou assumir um pouco a responsabilidade de dar alguns direitos para os trabalhadores para poder abafar um pouco o movimento dos operários que tinha chegado no Brasil. Lembra que a gente falou lá dos movimentos das grevistas em São Paulo? Então Getúlio não era bobo nem nada, começou a dar direito para os trabalhadores, e isso fez com que o Getúlio então tivesse uma grande aceitação entre os trabalhadores. Ele vai ser chamado de pai dos pobres. Opa, escapou aqui, voltando. Bom, em 1935 vai ter uma revolta no Brasil chamada Intentona Comunista. Essa intentona comunista ela vai ser muito breve, vai durar alguns dias. Tinha como líder dessa intentona Luiz Carlos Prestes, que foi líder lá, né, no movimento tenentista da coluna Prestes. Então o Prestes ele vai se tornar comunista, ele que vai ser um líder do Partido Comunista Brasileiro,
e vai tentar uma revolta comunista aqui no Brasil, mas não vai levar a nada. Vai ser logo abafada, o governo vai conseguir prender o Prestes, enfim. Não vai chegar a lugar nenhum. Mas vai dar pano para manga para o Getúlio decretar um estado de sítio e, né, ele tinha previsto em 1934 novas eleições, certo? Então Getúlio tinha previsto novas eleições. Só que com esse perigo vermelho de comunismo que vai, né, um perigo que vai assolar o país, o que o Getúlio faz? O Getúlio diz que então há, né, perigos, né, assolando o país e cria uma ditadura. Então, em 1937, vão inventar um plano, né, chamado Plano Cohen, que era um plano, né, um suposto plano comunista para tomar o país, mas isso aí foi tudo uma invenção do próprio exército. Tomar cuidado, né, com essas invenções e para tomar o poder. Então Getúlio vai se manter no poder de 1937 a 1945. E a partir de 1937, né, o país ele vai entrar numa fase que vai se chamar o Estado Novo. Então Getúlio vai criar uma ditadura e esse período ditatorial, que vai de 1937 a 1945, vai ser chamado de Estado Novo. Getúlio vai, nessa época, conceder mais direitos trabalhistas, vai chamar os sindicatos para conversar, vai fazer o meio de campo com os trabalhadores para ele poder manter o seu poder e não ter muita oposição. Ele consegue. Getúlio era um hábil político. Bom, gente, eu na próxima aula vou falar um pouco mais sobre os instrumentos de repressão e censura que o Getúlio colocou em pleno, né, trabalho, falar um pouco aí sobre a arte na época, e eu vou encerrar a aula por aqui, porque aí depois a gente termina com o Estado Novo, né, termina o Estado Novo e, né, vai iniciar aí o período pós-guerra, né, no Brasil de 1945, depois o retorno de Getúlio em 1950, depois o suicídio de Getúlio. Tem muita coisa para vir ainda. Então, obrigado aí pela atenção de todos.